dia. Bom dia. Como é que tá o áudio aí pra vocês? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Bom dia, Joelson. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Ana tá acordando cedo aí comigo. Grande Joelson. Galerinha, hoje eu tô na casa da tia Célia. Célia Arraes. Mãe de Mário Arraes e Mara Arraes. Irmã da minha mãe. Uma das irmãs da minha mãe. E hoje eu tô no quintal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ali, pra ver ali, ó. Quintal. Aqui é uma mesinha aqui, ó. Hoje não deixaram eu fazer dentro de casa. Sei por quê. Aí, mas a família tá apoiando. Me deram uma cadeirinha. Deram uma cadeirinha aqui. E uma mesa. E uma lâmpada sobre a minha cabeça. Cadê a lâmpada? Tá ali. Beleza. Como disse... Quem foi que falou? Ah, aqui, ó. No Cagar dos Pintos. No Cagar dos Pintos é uma expressão idiomática. Regional aí. Que diz que é aquilo que se faz muito cedo, né? Porque o pinto... acorda muito cedo. Então é isso. A gente ainda vai esperar chegar mais gente. Sim, eu tô com sono. Quem não está, né? E aqui na casa dos Arraes se dorme tarde. Se dorme tarde, né? Tá todo mundo com a vida ganha. Se acorda tarde também, né? Acabaram de dormir e eu consegui dormir acho que duas horinhas de relógio aí. Mas vai dar certo. Gente, foi um sucesso. Ontem foi maravilhoso, né? Gostei demais. Pra mim, essas lives elas estão sendo muito satisfatórias. Eu tô dizendo essas lives estão sendo, só foi uma até agora, né? Mas a segunda também tá ótima. Pra mim tá sendo muito interessante, porque eu tô podendo ver e perceber que tem muita gente querendo. Ontem nós tivemos uma média de 50 pessoas ao vivo, e você fazer 50 pessoas acreditarem em você, acordarem, né? Dedicarem uma hora muito sensível, que é essa hora do sono, né? Pra te ouvir, pra estudar, isso é muito bom. Então, vocês estão de parabéns, né? Quem trouxe mais gente aí, quem falou da live, tá de parabéns. Quem não trouxe, quem só veio, tá de parabéns. Espero que você esteja com papel e caneta aí na mão, tá bom? Porque não é só pra me ver também, eu sei que eu sou bonitão. Mas, tentar fazer os nossos resumos, né? Tentar fazer nossos materiais de estudo. E hoje a gente vai falar sobre conexão textual. E o mais interessante é que eu vou utilizar com vocês um material que não é aquele que eu mostrei ontem. É um material muito simples, que está disponível na internet já faz muitos anos, e que poucas pessoas, poucos concurseiros e poucas pessoas que estudam para Enem dão valor.
Quem eu vejo mais dando valor é a galerinha do ensino fundamental. Esses estudam bastante por esse site. O restante procuram sites mais de maior renome, né? Procuram materiais mais caros e tá tudo aqui. Eu conversei com vocês ontem acerca da necessidade de termos gramática em casa. Aí falei também que uma alternativa seria você ter esse material virtual, em PDF e tal. E aí eu decidi utilizar para hoje como base um material disponível online, tá certo? Para que a gente perceba que eu não preciso de materiais muito caros, eu não preciso de livros, eu não preciso me sacrificar financeiramente para adquirir materiais que são disponibilizados por valores altos, né? Eu entendo isso daí, entendo a realidade do estudante brasileiro, né? Da maioria dos estudantes brasileiros. Trabalho com alguns amigos já faz alguns anos, tentando democratizar acesso a conteúdo, acesso a aulas, e isso de forma gratuita, né? Quem é meu aluno aí dos projetos sociais sabe disso, a gente já trabalha há alguns anos com isso. E nós acreditamos, eu e os amigos, né? Acreditamos que esse conteúdo, esses materiais, essas aulas, elas podem ser democratizadas. Eu posso, por exemplo, sim, vender as minhas aulas, eu posso fazer tudo isso, mas por preços justos, né? Por preços menores do que o que se faz hoje no mercado. E a gente faz isso, né? Os meninos todos fazem isso. Atualmente, o nosso atual projeto ocorre na cidade de João Lisboa, no Maranhão, né? Nós infelizmente, tivemos que parar as aulas lá por conta da pandemia, mas nós temos, desde 2017, em João Lisboa, uma atividade constante de trabalho voluntário com educação. Então, são professores que se predisponibilizam a dar aula lá para a equipe. Nós já percebi que tem alguns alunos desse projeto lá, né? Que é o curso popular de João Lisboa. Então, voltando, a ideia é utilizar materiais baratos, como aqueles que nós utilizamos nas aulas, nos cursos voluntários, para que o estudante perceba que é um debruçar-se diferente, né? Não adianta eu ter materiais caríssimos se eu não sei como estudar, como utilizá-los. Não adianta eu me vitimar e dizer que não vou estudar porque eu não tenho material. Tá tudo ali. Professor, não tem internet para assistir suas lives. Eu já estou no segundo dia de live na casa dos outros, né? Como diz, na casa dos outros. São 27 dias. De que forma que a gente está se sacrificando, né? Pode ser sacrifício para um, pode não ser sacrifício para outro, mas de que forma a gente está se disponibilizando, já que é um convite, não é uma obrigatoriedade. De forma a gente está se disponibilizando para mudar os meus hábitos, para poder aprender um pouquinho mais, né? E quem está conseguindo, parabéns. Quem não está conseguindo, por N motivos, poxa, não desiste, né? Quem conseguiu ontem não conseguiu vir hoje, né? Que eu vou conversar com vocês mais tarde no grupo de WhatsApp. Paciência, né? Amanhã tem mais. E vou disponibilizar o link desse site que eu vou utilizar agora como base no grupo de WhatsApp, para que vocês possam também baixar o conteúdo, imprimir, estudar, tá certo? Mais tarde eu vou postar o resumo da aula, como eu fiz ontem. Vou postar o resumo da aula no feed, tá certo? Para quem veio hoje, está aqui subindo a janelinha, o negocinho, as coisinhas, os corações, só no coração, que eu fico feliz. Para quem está aqui hoje, você é privilegiado. Essa aula não vai ficar gravada, tá? Esta não fica gravada, não vou disponibilizar no IGTV, tá bom? Então, é o nosso momento, tá certo? É o nosso momento. Dona Francisca chegou aí, ó, nossa amiga,
né, da vida da igreja, da catequese, gente muito boníssima. André Vicente, grande André Vicente, Marcelo, quem mais está aqui? A Wildna de Davinópolis, né? Gente boa demais, a Pastoral da Juventude. Lucas, Iderlan, Frazão, quem mais está aqui? Tatina Viana, MBR Study, que legal. Vanessa Oliveira, Samara, gente boníssima também. Caroline, Thaís, Estudos para as Provas, Yara Fernandes, Yarinha aí é uma guerreira, estuda muito. Giovana, Áurea, Jamile, Micaele, quem mais? Bom dia a todos vocês, bom dia Ana Luísa Correia, Andressa, Denise é minha prima, gente boníssima também, doutora Denise, estuda demais essa menina. Foi me orientando na monografia dela, tirou 10 com louvor, uma monografia incrível, que fala sobre educação. Educação e meios socioeducativos, de preso, alguma coisa assim. Gente boa demais, não lembro, é muita coisa. Joelson Silva, a Epaminondas está aí. Sara Costa, Arraiz, priminha, Dai Ponte Arraiz. Essa Dai Ponte Arraiz é tia, né? Acho que é tia. Joelson, Ana Caroline, meu amor, te amo. Quem mais tá aí? André Vicente. Então é isso. Gente, bom dia a todos vocês. Já estamos com 5 minutos, então vamos correr, tá? Lembrando que são 30 minutos de aula, 30 minutos de conteúdo, grupo de WhatsApp aberto, dúvidas, né? A gente precisa de interação, tá? Dúvidas e comentários, tudo no grupo de WhatsApp, pra gente não ir perdendo tempo. A gente vai ter, não sei se vocês olharam no roteiro, a gente vai ter uma live só com oficina. Essa live de oficina eu vou mandar os direcionamentos de como que ela vai funcionar. É para que vocês participem. Essa live de oficina vai ficar gravada, né? Mas é para que vocês participem. Então, dúvidas, exemplos, eu falar, manda uma frase aí rapidinho, com 5 palavras, 6 palavras falando sobre isso. E vocês digitam rapidinho e mandam, entendeu? A ideia é essa, tá? Para quem tá falando que tá sem áudio aí, né? Perguntei no início, disseram que tá bom. Beleza? Então pega aí o teu resumo, teu caderno, e coloca lá, conexão textual. Vamos iniciar aí o segundo grande tema, a segunda grande live desse desafio, conexão textual. Deixa eu preparar aqui. Sim, o material que nós vamos utilizar hoje é do InfoEscola, certo? Na tag português. InfoEscola. Coisa simples. O InfoEscola ele é mantido por professores associados que são responsáveis por redigir artigos explicando uma ou outra particularidade gramatical. O site, para mim, é um dos melhores sites de democratização de conteúdo da internet. Eles têm de conteúdo digital de qualidade muitos gigas de artigos, né, exercícios, até jogos eles têm, né? Então dá uma olhadinha lá depois. Info de informática, de info escola, é uma escola virtual muito legal, certo? E aí eu fiz uma pesquisa rápida por conectivos. Encontrei um artigo maravilhoso que eu quero disponibilizar para vocês e eu vou fazer questão de ler alguns tópicos que são muito interessantes, mas de forma rápida, tá? Então, beleza. Vocês lembram que a gente falou no encontro de ontem dos 5C, né? 5C. Um desses Cs
um desses seis dizia respeito à coesão textual. Coesão textual, né? E dentro de coesão textual, hidrate-se. Dentro de coesão textual, inclusive, nosso patrocinador de hoje é a Tupperware. Dentro de coesão textual, nós precisamos estudar os conectivos textuais. Como é que eu faço coesão textual? Com conectivo. Lembrando, o que é coesão? É junção de elementos textuais para que no final as minhas ideias sejam um texto, não sejam ideias jogadas ao vento, né? Palavras ao vento, né, não fazem informação, né? Então, eu tenho um conjunto de palavras que, para formar informação, precisam estar unidas, coesas. O que é essa coesão de forma gramatical? É a conexão dos elementos por meio de conectivos. Então coloca aí, conexão textual, puxa uma setinha e coloca utilização de conectivos no texto. Simples. E professor, que conectivos são esses? Quando nós estudamos as classes gramaticais, as 10 classes gramaticais, tem 2 classes gramaticais que dá muito problema na escola para estudar. Muito problema, a gente não consegue entender. Pode ser o melhor professor do mundo, mas é complicado de entender. No meu caso foi a professora Gleiciane Ribeiro, lá do Adventista. Ela me ensinou tudo e me ensinou esses conectivos de forma maestral. Né? O professor Benedito me ensinou uma musiquinha para aprender as classes gramaticais, né? E um dia eu canto para vocês essa musiquinha. Já cantei para alguns alunos, inclusive. Dentro desse grupo de classes gramaticais, nós temos 2. Preposição e conjunção. A preposição é um conectivo textual. É um conectivo, ele é utilizado, essa classe de palavra é utilizada para unir elementos textuais. Só que tem uma diferença. Tem uma diferença entre a preposição e a conjunção dentro do texto para que sejam chamadas de conectivos, né? A preposição ela vai unir vocábulos, palavras, né? Você tem uma frase, aí ó, a galera conhece o Benedito, show, grande Benedito, mandem beijinhos aí, corações pro Benedito, gente boa demais, Bené. A preposição ela vai unir palavras, né? Vai unir vocábulos, beleza? Dentro de uma frase, essa frase pode ser nominal ou não, né? Pode ser uma oração ou não. Então eu tenho preposição, e a preposição ela vai formar pontes de sentido. O que são? Ela é a ponte de sentido. Ela vai mudar o sentido do que eu quero dizer, tá? Então, estudar preposição é importante para quê? Para que eu não caia no risco de cometer contradições com o que eu quero falar. Isso é importante, tá? Dei uma lida nas preposições e principalmente em pontes de sentidos preposicionais, que é quando eu mudo a preposição e mudo todo o sentido da frase que eu quero dizer, certo? Além das preposições, gente, outra coisa, eu vou evitar ilustrar, exemplificar, porque eu vou acabar tendo necessidade de exemplificar e ilustrar várias vezes o mesmo conteúdo, e isso vai requerer mais tempo. Tá? Então eu vou fazer isso no grupo de WhatsApp. Vou jogar as dicas e tal, e não se preocupem. Então, preposição. Ponte de sentido entre vocábulos, entre palavras. Tá? Aquele exemplo. Um exemplo prático. Eu acabei de falar que eu não vou ilustrar, mas enfim. Garrafa com água. Quando eu falo isso, todos vocês vão perceber que o conteúdo da garrafa é água. É água mesmo. Mas suponhamos que eu tivesse uma garrafa, né, assim, feita, sei lá, de gelo. Uma garrafa de gelo. Aí eu poderia falar, garrafa de gelo. O material do qual ela é feita é gelo. É isso que você vai entender, né? Nós, no cotidiano, falamos, um copo de água. Ah, menino, me dê um copo, me dê um copo de água. O menino não vai procurar um copo feito de água. Ele vai trazer um copo com água, né? Mas isso aí é um acordo idiomático
da minha linguagem, né, da minha rotina. Isso é acordo idiomático, né? Por isso que eu falei para vocês que a correção, no primeiro C do texto, ela me obriga a tratar do texto com o quê? Com as normas padrão. E na norma padrão, eu preciso utilizar a preposição com o sentido, né, com o sentido original dela. Minha mãe acabou de entrar. Oi, mãe, seja bem-vinda. Tá acordando cedo, né, minha irmã? Então vamos lá. Preposição une palavras. Garrafa, água. De, água. Garrafa, água. Com, água. Beleza? Mais exemplos no grupo de WhatsApp. Sim. E a outra classe de palavra que vai me possibilitar fazer conexões dentro do texto para que ele se torne um texto. Conjunção. Até o nome já é pedagógico. As palavras na gramática, elas recebem nomes muito fáceis para que você memorize facilmente. Conjunção. Junção, desculpa. Junção é o quê? Unir. Então, com, né? Aquela preposiçãozinha, né? Algo que trabalha para unir. Não é isso? Então, estamos falando de conjunção. Se preposição une palavras, conjunções unem, isso aí, orações, né? Então, conectivos é isso. São palavras que unem palavras para dar sentido completo ao texto. Eu tenho duas classes de palavras que trabalham com isso, que foram criadas para isso. A primeira, preposição. Nunca esqueça, une o quê? Palavras, elementos, vocábulos. A segunda, conjunção. Une o quê? Frases, né? Oracionais. Ok? O que é uma frase oracional? É aquela frase que é construída em torno de um verbo. Tá? Seja ele verbo de estado ou verbo de ação, não importa. É construída em torno de um verbo. Estudem concordância verbal. Por favor. Estudem elementos essenciais da oração. Tá? Porque são esses elementos essenciais que os textos exigem para que sejam coesos e para que sejam diretos, objetivos, tá certo? Então é isso aí. Quais são as duas palavras que são feitas, criadas para manter as conexões textuais? Preposição em âmbito de vocábulo, de palavra, olha lá, duas palavras unidas por uma preposição, tá? E conjunção para um âmbito maior, com mais elementos unidos. Legal? Que mais elementos são esses? A oração. Deixa eu ver o que é que o site nos fala aqui. Ok. Se eu estou falando para vocês que existe palavras, conjunções que unem orações, a gente vai começar a lembrar que dentro da construção textual eu tenho eu posso nomear as estruturas de sentido de forma diferente. Eu tenho palavra, né? Eu tenho uma locução, eu tenho uma frase, se essa frase for em torno de um verbo, oração, eu vou ter um período, eu vou ter um parágrafo e, por fim, um texto. Palavra, não preciso dizer o que é, né? Locução também não. Oração sim, já falamos a respeito. A oração é a frase de sentido construída em torno do verbo. Exemplo, Dona Risalva, acorde cedo. É isso. Eu quis passar essa informação, Dona Risalva é minha mamãe. Eu quis passar essa informação por meio de uma frase oracional. Acorde cedo. Qual que é o verbo aí? O verbo acordar. É um verbo de ação. Esse verbo, ele transmite um processo, né? Acorde cedo. Então, eu tenho palavras aí que estão unidas com esse verbo, né? Estão unidas com esse verbo. Essas palavras,
unidas com esse verbo são os elementos essenciais da oração, se eles forem essenciais, ou acessórios. Beleza. Então eu tenho uma frase oracional, porque está em torno do verbo. Simples. Tá? E aí, se eu tenho um sentido completo dentro de uma oração assim, eu posso dizer que eu tenho um período simples. Por quê? Porque eu precisei somente de uma oração para compor uma ideia de informação, uma ideia de sentido, período simples. Porém, vão existir momentos que, para que eu transmita a minha ideia e para que ela se torne completa, eu preciso criar períodos compostos. Então eu vou ter mais de uma oração interligadas ou não, vai depender se ela precisa ou não de interligação, por conexão feita por conjunções ou locuções conjuntivas. A gente não vai falar das locuções, mas conjunções. Quando eu tenho mais de uma oração, né, unidas ou não por conjunção, e essas orações elas fecham um sentido inteiro, né, elas são precisas para que fechem um sentido de informação, eu tenho períodos compostos. Né? A união desses períodos simples, compostos, né, tanto faz, dentro do texto chama-se parágrafo. A marcação desses parágrafos se dá por meio da pontuação. Então, a cada ponto eu vou ter uma estrutura de período e aí vai formar o meu parágrafo. É fácil reconhecer um parágrafo no texto, por quê? Porque a tia, antigamente, da escola, ela falava assim: ei, é 2 dedos da margem para iniciar o parágrafo. Hoje em dia a gente não põe mais 2 dedos, porque nosso dedo ficou grosso, né? A gente põe um dedo só. Coloca lá um dedinho, começa a escrever e inicia o parágrafo. Né? Isso é parágrafo. A união desses parágrafos se torna o texto. A redação do Enem, né, que a gente trabalha, que eu trabalho com os estudantes, ela tem 4 parágrafos. Não sou somente eu que trabalho com uma redação, um texto de 4 parágrafos. Vários professores trabalham, inclusive várias redações nota 1000 utilizam essa estrutura. Tá? Então é isso. Quais são as palavras utilizadas para dar sentido coesivo para o texto? Preposição, conjunção. Preposição une vocábulos, conjunções unem, né, orações. Ok? O período composto ele tem essas particularidades. Ele pode estar, essas orações elas podem estar logo uma na frente da outra. Se elas estão uma na frente da outra, elas são consideradas justapostas, porque elas estão postas juntinha, uma na frente da outra, não tem conexão nenhuma. Ou melhor, não tem conexão feita por conjunção. Tá? Se ela precisa, essas orações precisam de conexão, de conectivo, para ter sentido, professor, como é que a gente sabe disso? Na leitura a gente já percebe que está faltando alguma coisa aqui. E essa alguma coisa que vai faltar é uma conjunção. E acredite, muitos erram a colocação dessas conjunções porque não estudam os tipos de conexão criados, geridos pelas conjunções. Os períodos compostos que precisam de conexão, eles se dividem em 2 grupos. Compostos por coordenação e compostos por subordinação. Coordenação, ambas, né, estão ali trabalhando de forma quase que independente, ambas trazem informações completas, mas que de alguma maneira se relacionam. Essa de alguma maneira é a conjunção que vai dizer qual é a maneira. Desculpa. E nós temos as subordinadas. Nesse período composto por subordinação, uma oração é a oração principal, é a minha informação que eu quero dizer, que eu quero tratar, e a outra oração é a oração que se chama de subordinada. O tipo de subordinação, quem vai dizer, né? A conjunção. Então a conjunção ela vai trazer essas relações. Professor, não consigo decorar a conjunção, o que eu faço, professor, se não precisa decorar a conjunção? O que você precisa fazer? Entender qual é a informação que você quer passar. Entender de que forma você vai construir aquele período ali. E você começar a treinar a construção de períodos cada vez menos complexos. Rotary Club entrando aí, Rotary Club. Bom dia, acordou cedo, hein? Períodos cada vez menos complexos. Por quê? Se você fizer períodos muito complexos, com pontes de sentido, com conexões que você quase nunca utiliza, você vai errar,
pontuação, você vai errar a relação de sentido, você pode errar a colocação. Lembra que eu falei que é importante a gente estudar a colocação de palavras? Essa colocação é justamente isso, é pegar a conjunção adequada e jogar no local adequado. Eu vou ter conexão aditiva para períodos compostos por coordenação. É aquele sentido de que a minha informação principal, ela soma-se a outra informação. A minha primeira informação, né, soma-se a outra informação, já que o período é composto por coordenação. Exemplo disso, mulher guerreira brasileira é aquela que trabalha e estuda, é aquela que trabalha e cuida dos filhos, é aquela que trabalha e faz alguma coisa. Mas espera aí, eu tenho um período composto aí por coordenação. Por quê? Porque eu posso falar assim, ó, ela trabalha, ela estuda, ela trabalha, ela cuida dos filhos. Duas informações independentes, eu não precisei de nada para que entendesse o sentido dos dois, só que isso dentro do texto, e não vou cantar igual o Bené hoje não, isso dentro do texto precisa de união, precisa de elemento coesivo. E o elemento coesivo é a conjunção aditiva, que eu posso utilizar da seguinte forma: ela trabalha e estuda, né? Ela trabalha e cuida dos filhos. Então eu já percebo que ela faz as duas coisas. Faz as duas coisas. O outro tipo de conexão que pode ser feita dentro das orações coordenadas é a adversativa, que dá um sentido de oposição. Muita gente escreve de forma errada a conjunção, querendo dar sentido de conexão aditiva, e acaba se tornando adversativa. E você entra na contradição, que é o quarto C da coerência. Você não pode ser incoerente, não pode ser contradito, tá? Então eu posso ter também conjunções adversativas. Eu posso falar, ela estuda, no entanto, não trabalha. Então, ela não faz a segunda coisa, mas faz a primeira. Mudou só pela utilização da conjunção. Além das conjunções coordenadas ou coordenativas, que as demais eu vou jogar no resumo para vocês, nós temos as conjunções geradas das relações subordinativas, né? Deixa eu ver qual foi o exemplo aqui que o nosso material trouxe. Ó, quando as orações dependem sintaticamente, todas as vezes que vocês lerem depender sintaticamente, né, é depender de forma... Não sei se vocês conseguem lembrar aquela análise sintática que a gente fazia. Análise sintática é a análise da função de cada palavra dentro do texto. Então, se eu tenho orações que dependem sintaticamente, são aquelas orações que subordinam-se por sentido. Então, para que mantenha sentido, eu tenho a outra. E elas têm que se unir de alguma forma, porque, né, senão você vai ser despontuado. Nós podemos ter relações causais. Uma oração vai acabar se tornando a causa da outra. Exemplo, ela deverá ser aprovada, né? Ela deverá ser aprovada, pois acordou todos os dias para estudar cedo. Então, né, uma é causa da outra. Conexões comparativas. Comparativas, isso é horrível quando a gente tem irmão, né? Minha irmã Andressa, essa hora está dormindo plena, porque mestre em enfermagem, coisa mais linda do mundo, né? Nunca vai acordar às 5 horas para estudar com o irmão, não precisa. As comparativas é mais ou menos assim. Ela é mais estudiosa do que a maioria dos alunos. Mais do que. Ela é menos do que. Então, na hora que eu falo, vocês já percebem que há uma comparação. Né? O que dá essa relação de sentido? O que dá esse sentido para aquele texto? Os elementos de conexão, as conjunções ou locuções conjuntivas. O que são locuções conjuntivas, meu povo? Mais de uma palavra, né? Unidas, locuções unidas, para dar um sentido só. Né? Então é isso. Outro exemplo de conexão, e a gente está quase acabando nosso tempo, passa muito rápido mesmo. Outro exemplo de conexão gerado por conjunções em orações subordinativas é a condicional. Condicional. Condicional é mãe que gosta de usar, né? Mãe que gosta de usar. Fala assim, você
pode ir brincar. Aí o menino, vou brincar. Aí a mãe, se lavar a louça. A mãe não fazia esse negócio de lavar a louça não, mas tinha que estudar. Então, pode brincar? Pode. Pode assistir Dragon Ball? Pode. Você pode assistir Dragon Ball. Se fazer a tarefa. Fizer a tarefa. Né? Perceba que o sentido que se dá de condição está diretamente incidindo na conjunção ou na locução conjuntiva, tá certo? E aí nós temos diversas outras, nós temos concessivas, nós temos temporais. Temporais vão indicar tempo. Olha como é didático, como é prático lembrar disso. Os resumos disso aqui são muito legais de se fazer. Temporal, tempo, concessão. Vou conceder alguma coisa. Né? Lembra da mãe, pode botar lá. Minha mãe faz isso. Se você não tiver mãe, alguém faz isso. Consecutiva vai indicar consequência. Né? Vai indicar consequência. Exemplo. Ela estudava tanto que, pouco tempo tinha para dedicar-se à família. Isso é ruim, né? Mas vai acabar sendo concursado aí, vai poder levar a família, né, para viajar, e aí volta tudo. De vez em quando é bom sacrificar esse tempo. Não é isso? Então, fazendo uma revisãozinha básica. O que é conexão textual? É a forma como o meu texto ele se emaranha, né? Emaranha, não sei como é que fala isso. De forma a que todos os elementos que eu escolhi para compor o texto compõem sentido. O meu leitor ele vai entender o que eu quero dizer. Quais são os tipos quais são as classes de palavras que fazem isso? Preposição, quando eu uno palavras, e conjunção, quando eu uno orações. Nós temos dois tipos de relações para o período composto, que é a coordenação, né, e a subordinação. Então, quando as ideias são independentes, mas estão unidas ali, coordenação. Quando eu tenho uma oração principal, que é a minha informação principal, e uma oração secundária, que é a minha informação secundária, mas que se relaciona, nós temos um período composto por subordinação. Então, quando vocês forem estudar isso, estudem conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Entenda qual dos dois tipos de frase você quer escrever, tá? Para não confundir a utilização dessas conjunções e acabar entrando em contradição, ok? A aula de hoje foi isso. Obrigado por terem vindo. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou jogar daqui a pouco o resumo lá no feed. Compartilhem, comentem, salve para poder buscar depois. Salva, isso é importante. Deixe seu comentário. Tô blogueirão, né? Deixe seu comentário, arrasta para cima. Mas é isso. E agradeço a presença de vocês. E o mais legal, o nosso feed, né, o nosso perfil, ele já chegou a 1K, né? 1000 pessoas curtindo. E aquele perfil, ele vai ser dedicado totalmente para dicas de estudo, de redação e dicas de estudo individual, tá certo? Galerinha que tá curtindo aí, fala pros demais, joga mais gente no grupo de WhatsApp, vamos tirar dúvida. Professor, olha essa frase aqui, qual é a relação de sentido dela? Bora fazer quiz no WhatsApp, tá certo? E é isso, compartilhem aquele perfil, joga pros amigos, tá bom? Obrigado por terem vindo, ainda tá cedo, 5h31. Desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima semana. A semana começou ontem, ela começa no domingo, para quem não sabe. E segunda-feira, segundo dia de live. Parabéns por terem vindo de novo. E porra, a gente tem 1K, né? Depois eu faço uma postagenzinha lá de agradecimento. Tá certo? Fiquem com Deus e até amanhã, mesmo horário, mesmo local para vocês, para mim não, que amanhã eu vou para casa de outra pessoa. Fazer esses 27 dias em casas diferentes, né? Porque eu tô sem internet. Um abraço, um beijo, amo todos vocês. Alguns nem tanto, outros bem mais. Até mais.